Eu posso ter diversos canudos teológicos aqui. Se eu não tiver a graça, a minha palavra não tem fogo de Deus. Não tem graça. É a graça de Deus, é o preparo espiritual que leva o convencimento do coração do pecador. Para que a gente possa fazer a obra que nos foi confiada, precisamos, primeiro, preparo espiritual. E segundo, posicionamento assertivo. O que é um posicionamento assertivo, professor? Assertivo é algo que é seguro. Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança. Diz o texto áureo, né? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele estava numa conversa com o rei. Deixa eu colocar uma coisa aqui, que é importante falar. Por que a Bíblia está chamando Artaxerxes, né, que era o filho de Xerxes, Artaxerxes I? E para contextualizar, Xerxes era aquele Assuero lá de Esté, que casou-se com Esté. Esse Assuero, ou Xerxes, na linguagem persa, era pai de Artaxerxes, que agora está governando o Império Medo-Persa. Então Neemias praticamente pegou ali o período de Esté. Para você ter uma ideia, uma visão mais ou menos. Esté já começa a se apresentar no final do cativeiro. A história de Esté se apresenta nesse final de cativeiro. Então Neemias, ele tem um desejo no coração de reconstruir a cidade. Ele agora está trabalhando. Qual era a função de Neemias? Copeiro. E o que isso quer dizer, pastor Pablo? O copeiro não era só copeiro, não. Qual era a função do copeiro? A diaconisa Sandra trouxe para mim água. Ela foi minha copeira. O copeiro era alguém que pegava a taça do rei, colocava o vinho, a bebida, que a maioria era vinho, tá? Ele tomava um suco de uva, não. Bebia o vinho, ele pegava, o copeiro experimentava o vinho. E esperava um tempo. Quando ele terminava aquele tempo, ele passava o pano sobre a boca da taça, que só o rei bebia ali, ninguém mais bebia, senão o copeiro, e entregava ao rei. Porque se tivesse envenenado, o copeiro morria. Então o copeiro era um funcionário de alta confiança. Era alguém que o rei tinha que confiar. Era alguém que, não, pelo protocolo do palácio, não poderia se apresentar triste, nem doente. E além de provar a taça, ele provava a comida também. Ele era a boca do rei. Porque se ele comesse uma coisa envenenada, principalmente porque o texto chama Artaxerxes de rei, uma forma formal, mas na verdade Artaxerxes não é um rei, ele é um imperador. O que é um imperador? É um governante que governa sobre nações que ele usurpou, que ele roubou, ele invadiu e tomou. Por exemplo, se aqui no Brasil tivesse monarquia, o rei que governasse o Brasil seria um rei legal. A família real tem direito legal de reinar sobre o país. Mas se viesse de fora um outro rei e entrasse aqui, invadisse, destruísse, tomasse o governo, ele usurpasse o governo, ele estaria implementando um império, a força usurpada. Então ele seria um imperador. Todos os imperadores que você conhece na história foram imperadores porque roubaram a terra de alguém. Tomaram, na base da guerra. Então esse rei aqui era o imperador. Governava várias províncias. Se me falar a memória, eram 127 províncias. Era quase que o mundo inteiro daquela época. Então ele está ali, então era o homem mais odiado do planeta. Era alguém que todo mundo queria ver morto. Então o copeiro servia para isso. E Neemias, ele aproveita a oportunidade de estar diante do rei, na sala do trono. A sala do trono não era o lugar onde o rei ficava, era como se fosse mais ou menos o escritório do rei. Ele trabalhava lá, ele não morava lá. Tinha uma visão de sala do trono, como se o rei ficasse lá sentado na poltrona vendo televisão. Não. Ali era o lugar onde ele sentava para julgar. Era a sala do tribunal. Ou melhor, era a sala das decisões. O tribunal era na porta da cidade. Os juízes ficavam na porta da cidade. E ele ficava no trono. Lá ele tomava as decisões. Lá só entrava quem não autorizava. Não entrava na sala do trono nem a esposa. Porque se quem entrasse sem autorização morria. Porque ele disse que estava tentando entrar para poder matar o rei, invadir. Era uma revolta. Então Neemias, quando entra na sala do trono, e geralmente ele comia na sala do trono, o rei não saía de lá, era o dia trabalhando, Neemias era uma figura de muita importância para o império. E Deus colocou ele lá por um propósito. Deus, ele coloca pessoas, grava bem isso, Deus coloca pessoas em lugares estratégicos para alcançar o projeto dele, não é o seu. Como alguns hoje usam equivocadamente a relação de política com o ministério, muitas das vezes é intuito de interesse próprio, completamente divorciado da vontade de Deus. Deus não trabalha com isso, não. Deus não trabalha com isso. Deus coloca pessoas em lugares estratégicos com propósitos definidos por Ele. Muito bem.
Então, Neemias é colocado lá, está diante do rei, e agora o rei lhe faz uma pergunta. Né? Faz uma pergunta para Neemias, e Neemias agora ele se volta, no versículo 4. Ele pergunta: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, como diz aqui o nosso texto áureo. Neemias, antes de responder, ele orou primeiro. O que responder? De repente eu posso virar para o pastor e falar uma palavra qualquer e passa batido. De repente eu viro para o irmão aí e falo uma palavra batida. Para o imperador não era assim, não. O que você dissesse para o imperador poderia ser o sucesso ou o fracasso do teu projeto. Era quem tinha o poder na mão. E os reis tinham uma coisa interessante. Eles tinham um anel de selar no dedo. Esse dedo aqui, ó. Que era o anel que dava autoridade, era a assinatura deles. Uma imagem daquele anel em cera, com o brasão do imperador, era a assinatura de autorização para qualquer coisa. Então Neemias, antes da resposta, primeiro pergunta para Deus: o que eu vou responder? A gente vai falar dessa questão. Antes dele dizer, fiz isso aqui no texto áureo. Antes dele dizer, ele orou. A gente tem que aprender, antes de fazer as coisas, orarmos a Deus. Vamos falar disso aqui na lição. Verdade aplicada. Fazer a obra que nos é confiada por Deus exige, não é opcional. Aqui é uma palavra para os obreiros. Não é opcional. Se Deus tem uma chamada contigo e te confiou uma obra, essa obra exige preparo espiritual. Eu posso ter diversos canudos teológicos aqui. Se eu não tiver a graça, a minha palavra não tem fogo de Deus. Não tem graça. É a graça de Deus, é o preparo espiritual que leva ao convencimento do coração do pecador. Para que a gente possa fazer a obra que nos foi confiada, precisamos, primeiro, preparo espiritual. E segundo, posicionamento assertivo. O que é um posicionamento assertivo, professor? Assertivo é algo que é seguro, algo que não balança. Essa mesa aqui não é assertiva, ela está balançando. Uma coisa assertiva, você pode fazer movimento, ela não se move, ela é segura. Você pode sentar ali que não vai cair. Posicionamento assertivo é você ter uma decisão inabalável. Eu quero e vou fazer. Não é aquela decisão: eu quero. Mas hoje eu não estou com vontade. Hoje não tenho tempo. Isso não é assertivo. Então exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Uma decisão. Muito bem. Como falamos, vamos falar aqui de preparo espiritual, a importância do preparo. E hoje eu posso dizer que a maior deficiência da igreja é a falta de preparo de muitos obreiros. E na maioria, preparo espiritual. Preparo espiritual. Já visto que a gente vê isso na escola bíblica dominical. Na maioria das igrejas, o corpo de obreiros matriculados não chega a 50%. Aí a gente quer entender a Bíblia. Aí a gente vê por aí afora um monte de gente falando besteira. Besteira. Sem entender o que o texto de fato está falando. E aí começa a imaginar coisas que não existem. E quando a gente vai para dentro de uma sala de aula, né, e faz uma exegese, um estudo mais profundo, a gente começa a ver que não é nada daquilo. Então é importante sim ter o preparo. Quem almeja ser pregador, quem almeja dar aula, precisa aprender a ler, como os irmãos estavam falando no nosso café ali em off. Teologia, que é a ciência que estuda a palavra de Deus, não se iluda, teologia não estuda Deus. Deus é difícil estudar Deus, mas nós estudamos a revelação dele através da sua palavra. Isso é teologia. A ciência que estuda a revelação das escrituras, ela exige muita leitura. Muita leitura. Então a gente precisa ter o hábito de ler. Pastor, mas eu tenho preguiça. Eu sei, igual aquelas pessoas que vão para academia a primeira vez. Vão toda cheia de disposição. Chega lá, toma uma costa dos aparelhos. Não está acostumado. É igual o cérebro. O cérebro precisa ser exercitado para ele poder desenvolver. Raciocínio não se tem da noite para o dia. Se exercita com a prática do estudo. E aí, a pessoa vai, toma uma costa, começa a ler, dá sono, cansaço. Meu Deus, vou ler a Bíblia. Aí começa a ler a Bíblia justamente pela versão Almeida Revista Corrigida. A mais formal de todas. Que nós conhecemos, né? A mais popular, mais formal. Ele começa a chegar em Levítico e ele para. Porque Levítico tem uma série de repetições. Tem textos que tem 12 repetições. Aí ele quer começar lá para mais difícil. Por isso que é importante isso aqui, irmãos. Escola dominical. Aqui estamos orientando você a ler a Bíblia de maneira inteligente, de maneira fácil. Estamos aconselhando como fazer isso e mostrando algumas verdades que as Escrituras trazem. Por isso que é importante você estar aqui conosco. Nosso compromisso aqui é com a verdade. A gente não está querendo te empolgar em nada. Muito bem. Então, a gente precisa se preparar. Introdução da nossa lição.
Deus preparou Neemias para a missão de restaurar a cidade de Jerusalém. Qual era a missão de Neemias dada por Deus? Restaurar a cidade. Neemias, quando chegou lá, a cidade estava vazia? Não. Por isso que é importante ler a Bíblia, outros livros. Quem já estava lá? Hã? Manifestaram lá. Já havia ido uma leva. Junto com Esdras. Junto com Esdras. Esdras tem uma particularidade interessante. Esdras ele só aparece no seu livro, no capítulo 7. Do 1º ao 6º capítulo, se conta a história de pano de fundo. E Neemias só é mandado para Jerusalém no capítulo 7. E Neemias é um dos que estão em Jerusalém antes de Neemias. A cidade já estava encaminhando para a reconstrução, né? A cidade estava indo para o projeto, porém houve muitas dificuldades. Neemias ele entra aí no meio dessa confusão. Porque Esdras e os primeiros deportados que vão com Zorobabel vão na época de Ciro, que era o primeiro imperador daquela época, tem o período de Dario, e agora Neemias está indo no período de Artaxerxes, que é depois de Xerxes, que era depois de Dario. Olha quanto tempo passou, hein? Já está no 4º imperador. Então, é importante a gente entender que Neemias ele entra num contexto de que a cidade já está tendo alguma coisa lá. Só que aconteceu muita coisa ruim lá. O povo já estava em miséria. O povo não havia. Esse é o grande problema, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes pelo vídeo. O problema do povo é que o povo começa com muito gás, com muito bom, mas ao longo do tempo para. Porque acha que a obra de Deus é algo que tem que ser feito instantaneamente. Não. Existe um tempo, existe trabalho, trabalho exige força. É interessante que um dos objetivos da nossa lição diz aqui que ressaltar que o preparo deve vir antes de oportunidade. Oportunidade só vem antes do preparo no dicionário, irmão. Fora disso, oportunidade, as portas abertas, só vem depois de preparo. Porque porta aberta sem preparo, muitas das vezes faz você entrar em furada. Algo que não é para você. E você não amadureceu para aquilo ainda. Então, Deus preparou Neemias. E como foi esse preparo? A gente vai ver na lição. Diz mais à frente. Foi necessário tempo. Com que objetivo? Para que Neemias estivesse pronto para tão árdua e nobre tarefa. Precisamos nos manter sempre prontos para servir a Deus, conforme, está escrito aí, nos moldes da sua vontade. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quem trabalha com Deus sabe que o foco do projeto é dele, não é seus projetos. Nessa minha leitura bíblica eu descobri alguns versículos, depois eu posso trazer para a igreja, de versículos que falam realmente dos sonhos de Deus. Porque nós, na igreja, lidamos com os nossos sonhos. E dizemos que os nossos sonhos são os de Deus. De maneira alguma. Deus não está sonhando o que você está sonhando. Por quê? Isaías fala, os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Meus pensamentos são maiores do que os pensamentos de vocês. O sonho de Deus é muito além do que você imagina. E ele é lindo. O sonho de Deus é lindo. Quem dera que nós realmente vivêssemos os sonhos de Deus. Aí sim, nós alcançaríamos os nossos sonhos. Deus precisava usar Neemias. Mas para Neemias ser usado, precisava passar pelo tempo. Por quê? Grava bem isso aí, isso aqui vai ser forte. O tempo é um teste. É a prova de Deus para as nossas intenções. O tempo prova as nossas intenções. O tempo é o filtro de Deus para provar as nossas intenções. Se a gente quer mesmo ou não quer. Sabe o que faz um atleta ser atleta? Foco. Sabe o que é foco? Você sabe? Muita gente não sabe o que é foco, não. Os irmãos que usam óculos, eu sei que sabe o que é foco. Quem usa óculos sabe o que é foco. Quem não usa, um dia vai usar e vai saber. O que é foco, pastor Pablo? Foco é você ter a capacidade de enxergar em alta definição para onde você está olhando. Se eu tirar meus óculos aqui, eu vejo alguns rostos aqui embaçados. A minha visão tornou-se nebulosa. Eu não consigo enxergar muitos rostos a certa distância com perfeição, mas quando eu ponho óculos, quando eu tenho foco, eu vejo com definição. Quem tem foco vê além do natural, vê além do momento. Por isso que o atleta, mesmo não tendo ouro na mão, não tendo troféu, ele continua treinando, porque ele está vendo lá na frente o troféu. E ele sabe que o maior inimigo dele é ele mesmo. São as intenções. O atleta é vencido por si próprio. E o tempo é a ferramenta de Deus para trabalhar as nossas intenções. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, para os irmãos que aqui estão e para quem está nos assistindo. Como é que eu provo essa teoria? Simples. Resposta de oração, quando Deus responde oração. Já viu que Deus demora a responder oração?
Ainda mais essa geração de agora, que é uma geração incomodada, uma geração que quer tudo em 10 minutos. Uma geração que quando a gente coloca um vídeo de mais de meia hora de ministração, de ensino, passa logo, quer vídeos curtinhos, quer imediatismo. Essa geração quer orar agora e quer resposta agora. Tem uns até que ficam usando a confissão positiva. Eu determino. Eu profetizo. Irmão, isso não vai mudar nada não. Isso não é abracadabra não. Palavra mágica não. Com Deus é no tempo. E de propósito ele não responde oração. Pra quê? Vou já ver essa lição. Pra provocar quem ora. Porque se você está interessado, você continua orando. Você continua buscando. Seguindo a nossa lição. Neemias não se precipitou. Desde que recebeu a notícia sobre Jerusalém, Neemias se dedicou à oração e ao jejum. Olha que coisa interessante. A gente falou no trimestre passado sobre discipulado e disciplina cristã, né? Jejum e oração. A oração vou colocar uma palavra mais atual, tá? Eu estou sendo bem preciso no que eu estou falando. A oração ela é a conexão com Deus. Porque mesmo quando nós não temos palavras para falar, Deus ouve as nossas intenções. Isso é conexão. Então, oração é conexão com Deus. É a conexão da nossa mente com Deus. Nosso coração. E o jejum? Teologicamente, o jejum é a conexão do nosso corpo com Deus. É o nosso corpo orando. Quando a gente ora e jejua, a gente busca Deus com a mente e com o corpo. Nunca te falaram isso, né? Por isso que a IBD é importante. Quando essa conexão de busca da mente com o corpo, ou seja, ser humano integralmente, Deus ele age. Só que diz aqui na nossa introdução, depois do jejum, né? Finalmente, passados, quantos meses? 4 meses. Chegou o momento. Você já jejuou e orou 4 meses? Como Neemias? Pastor, mas eu estou orando há 20 anos para a salvação de não sei quem. Não estou falando disso não. Estou falando de alguém que jejuava todos os dias. De alguém que para jejuar é até difícil, irmão, porque ele era copeiro, ele comia. E tinha que provar a comida do rei. E como que ele jejuava? Isso aí é uma coisa para outra oportunidade. Precisamos conhecer jejum a fundo. Jejum não é só o que a gente imagina, não. Vamos lá. Então ele ficou 4 meses orando. E diz aqui a lição. Que lição preciosa. Antes de agir, apresentarmos a Deus em oração a situação e o que planejamos fazer a respeito. Nós temos que, antes de fazer, e é isso que essa nossa geração não aprendeu, a gente só busca Deus quando tudo dá errado, quando o caldo entorna, quando o leite derrama. Depois que o leite derrama, irmão, só limpar. Não dá para voltar de novo, não dá para trazer de volta. Antes de agir, apresentamos a Deus em oração a situação e o que planejamos fazer a respeito. Pastor, eu posso dizer para Deus o que eu pretendo fazer? Pode. Em oração você pode tudo. Só que tem um detalhe. Esteja aberto a Deus corrigir o projeto. O pregador falou aqui ontem interessante. Davi fez um projeto. Vou construir uma casa, um palácio para Deus. Tomou uma escovada e disse, ó, você não. Tua mão está suja de sangue. Você matou muita gente. Deus não aceita ofertas de mão sanguentada. Deus não aceita ofertas de mãos em que vidas desceram à sepultura. Você é homem de guerra. Você não vai construir mais, seu filho vai. O projeto me agrada. A sua vida não. Olha que Davi era um homem que você, quando vai ler na Bíblia, você vê que o padrão de obediência de Davi era absurdo. Tanto que a Bíblia chega a dizer, né, que ele pecou contra Deus. Aí é outra polêmica, tá? É uma outra aula. Que ele só foi infiel no caso de Urias. Pode perguntar. Então, pastor, uma vez há um tempo atrás já, eu ainda era novo convertido, e eu gostava muito de ouvir, assim, outros pregadores, e essa pessoa já era, já tinha uma certa mídia, na época a mídia era DVD, né? Sim. Então a gente acabava alugando e vendo muito DVD, e ele fazia essas cruzadas aí pelo Rio de Janeiro afora. E uma vez ele falou algo que mexeu muito comigo e está confrontando com isso aí, que ele recebeu um traficante que se converteu, mas esse traficante tinha muitos bens, tinha muito dinheiro, ele tinha muitas posses. E ele chegou e queria entregar aquelas posses que eram dinheiro, que veio de um dinheiro ilícito. E ele disse que receberia sem problema nenhum, tendo consciência. Eu entendo que a igreja recebe uma oferta que não sabe de onde vem, ela vai orar, vai consagrar, e é uma outra situação. Mas ali ele disse que sabia, e o cara era traficante, veio, entregou aquele dinheiro, aquelas coisas todas, e ele disse que
Deus estava recebendo e consagrando aquele dinheiro para a obra de Deus. E agora o senhor está trazendo um texto que confronta exatamente tudo isso. Sim. Então eu gostaria, eu já entendi, mas a confirmação sobre exatamente essa posição dessa pessoa, que eu prefiro não citar o nome. Por quê? Com base no Antigo Testamento, lá na Torá, que é onde começa o princípio da oferta do dízimo, Deus não aceitava a oferta de prostituição. A prostituta não podia dizimar no templo. Não aceitava fruto de roubo. O dinheiro tinha que ser lícito, fruto de trabalho. Não podia ser ilegal. Por quê? Deus não precisa de dinheiro. Não precisa. Isso, na nossa legislação, é crime de lavagem de dinheiro. É pegar um dinheiro de fonte ilícita, colocar numa fonte ilícita para lavar o dinheiro. Deus não compactua com crime. Crime é a manifestação legal do pecado, do erro. Deus não compactua com isso. E se tem pastor ensinando que isso é válido, toma cuidado. Porque existem vários textos na Bíblia Sagrada, Deus rejeitando a oferta. Não é porque é dinheiro, pode ser milhões. Vai comprar a igreja. Ou a gente prega princípios ou se vende a preferências. E hoje em dia tem muita igreja fazendo isso. Cometendo crime de lavagem de dinheiro. Corrupção. Toma cuidado, meus irmãos. É por isso que é importante nós estarmos numa escola bíblica dominical, aprendendo a palavra de Deus. Porque não é, nem tudo que fala de Deus é de Deus. Até porque o diabo também fala de Deus. O diabo teme a Deus, estremece. Ele treme, mas não obedece. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve por aí. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem é que não quer ganhar uma oferta aqui para comprar o som da igreja, reformar a igreja, fazer... Irmãos, primeiro, qual foi a palavra de Jesus para a igreja, para os seus discípulos? Não ajunteis o que na terra? Tesouros. Eu até entendo assim, por exemplo, a igreja está em construção, está em reforma, ou está precisando de algum tipo de recurso. E a igreja está em oração. E aí, de repente, Deus toca em alguém lá fora, envia alguém para vir ofertar, dizimar, enfim, vir ofertar. E a igreja não sabe de onde aquele dinheiro veio. Outra questão. Ela está orando a Deus. Outra questão. A igreja, no caso, é a ignorância. A igreja não sabe a origem. Agora, tendo a consciência... Sabe que uma coisa interessante de falar aqui sobre pecado? É que o que caracteriza pecado é a consciência do erro, tá? Ninguém peca sem saber. O pecado, ele só é pecado quando a pessoa tem consciência do que está fazendo. Se eu sei que é errado e pratico, eu estou pecando. Agora, se eu desconheço, eu estou na ignorância, Deus tem misericórdia de mim. Mas isso não isenta as pessoas de, já que Deus tem misericórdia da ignorância, então eu não quero aprender, não quero conhecer. Porque esse ato de decidir não conhecer já é um ato de pecado contra Deus. Não conhecer a vontade dele. E isso causa destruição, né? A Bíblia diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, isso o texto ainda fala na frente, é culpa dos sacerdotes, que não ensinaram a lei. Não querer conhecer também, isso vai te destruir, é automático. Não né? alivia diante de Deus. É a mesma coisa a salvação. Irmãos, tem gente que assim, amanhã eu venho. Ei, é hoje. Se não tiver amanhã, você não está inculpável diante de Deus. Você escutou a palavra de Deus. Você ouviu que o caminho é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A salvação é em Cristo. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Já está condenado. A nossa absolvição e condenação acontece em vida. Eu sou absolvido quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz e vivo a vida dele. Mas enquanto eu rejeito a graça, rejeito a salvação, eu me condeno. E aí, quando morre, segue esse juízo. Não tem outro caminho. Não tem purgatório. Purgatório é uma doutrina católica. Não tem base na Bíblia protestante. Se chegar alguém aqui perguntando, no caso, assim, oferecendo, né, uma oferta, qual é a procedência? Tem que ver de onde está saindo aquele dinheiro, tem que perguntar à pessoa que dinheiro é esse. O correto é a pessoa que vai ofertar mostrar a origem da oferta. Porque quem quer chegar diante de Deus com o coração aberto, não anda nas trevas, não se esconde. Porque se alguém chega para você com dinheiro, uma oferta, e oferece sem dizer a origem da oferta, ou seja, você não sabe se é de origem de trabalho, se é uma coisa lícita, já mostra o interesse da pessoa de lavar dinheiro. A Bíblia, a linguagem de hoje, ela vem falando assim: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes.
Olha só. Isso é forte, hein? Sabe por que os sacerdotes foram rejeitados? Sabe por quê? Usando a linguagem de hoje, tá? Não queriam fazer seminário. Não queriam vir para a escola dominical. Queriam vir aqui e vomitar qualquer coisa para a igreja. Comida requentada. Por isso que o povo está se desviando. Por isso que o povo de hoje não sabe, não tem fundamento da fé que tem. Se você perguntar por que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário, a maioria não sabe dizer. Por que ele teve que morrer? Não era só Deus perdoar e acabou? Por que eu tenho que aceitar a graça? O que é a graça? A graça é tão fácil. É só aceitar e tá tudo certo? A gente está tendo uma crise nos últimos dias de pregadores que estão pregando muita coisa, menos Bíblia. Muita coisa menos Bíblia. E hoje, quando a gente tem na igreja pregadores que são bíblicos, o povo já está tão enfastiado, porque pregação bíblica demanda tempo. Está tão enjoado de ouvir tanta coisa, que começa a rejeitar. Ah, fulano não sabe pregar, fulano fala muito, fulano de... Irmãos, se a pessoa senta com você e consegue provar o que ela está falando, já seja um sinal de alerta para você, essa pessoa conhece Bíblia. Porque hoje em dia, você pode ver os pregadores, no máximo citam uma referência só. Baseiam as suas conjecturas em ideias da cabeça deles. Enfim, muito mais programação neurolinguística do que Bíblia. Técnicas de oratória e manipulação de massa do que realmente a Bíblia. Sim. Aí começa a dizer que Deus sonha os seus sonhos. Sabe qual é o sonho de Deus? Vou revelar para você aqui. O sonho de Deus é que o seu povo, não acabou de ler agora, que o seu povo desse ouvido a ele. Sabe qual é o sonho de Deus? Que você parasse de ser teimoso, de viver do jeito que você está vivendo, essa vida desgraçada, em que você tem parente que se desviou, sua vida está completamente afundada no pecado, e você insiste em dizer para Deus que está tudo bem, que você está indo para a igreja. Vou dizer para você, o meu sonho é que você me obedecesse. Vou pegar a pregação do pregador de ontem, de manhã, e vou dizer aqui para os irmãos, acenda esse Wi-Fi é obediência. Para se conectar com Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem, você precisa estar conectado com a senha obediência. Porque não adianta você fazer campanha, não adianta você subir monte 50 vezes, não adianta você fazer ritual. Deus não se empolga com ritual. Deus não é aquele telespectador, aquele que senta na plateia e assiste teu show, não. Deus quer olhar o teu coração, Ele quer ver a sua sinceridade, a obediência. Agora que esse texto que o irmão leu aqui, na linguagem de hoje, é um texto que está falando contra os sacerdotes e o povo. Vocês não se interessam. Quer coisa que mais irrita Deus? Desinteresse. Irrita Deus. Tem um texto que eu separei ontem, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, e tem uma coisa interessante, irmãos. Os sacerdotes estão oferecendo sacrifício. O templo está sendo consagrado. Era festa. Só de holocausto tinha mais de 1000. Jerusalém estava em peso lá. Os sacerdotes estão fazendo lá o trabalho deles. 2 Crônica 7, do 1 ao 3. O povo está consagrando o templo a Deus. Salomão está todo feliz da vida, porque agora o templo foi terminado. Está sendo entregue para Deus. E aí acontece uma coisa fantástica, que eu quero trazer para a vida de vocês sobre eles. Os sacerdotes estavam lá oferecendo sacrifício, Deus resolveu se manifestar. A glória. Não é a Shekinah, não. A Shekinah é uma nuvem. É a glória física. É o que a Bíblia chama de kavódia. A glória em forma de fogo. Deus visível. Uma imensa chama de fogo. Se manifesta, aparece. E aí, automaticamente, a nuvem, que é a presença, a Shekinah, toma conta do templo todo. O templo tinha mais de 27 metros quadrados. Mais de 27 metros de comprimento, 27 metros de largura. Faz as contas aí de metros quadrados. Era enorme. 3 vezes 3, 9, quase 900, né? 90, né? 3 vezes 3, 9, quase 90 metros quadrados, né? Era muito... É isso mesmo, 729, quase 800. Era imenso. O que acontece? Deus resolve se manifestar. A presença dele, a fumaça, enche o templo e o fogo aparece em cima da arca. Deus encheu o templo. Sabe o que aconteceu? Isso você não vê. Se você não presta atenção nesse detalhe. Os sacerdotes pararam de que estavam fazendo. Aí vem essa pedrada para você aqui. Quando a presença de Deus se manifesta, tudo tem que parar. Tem que parar o anda-anda. Tem que parar a sede descontrolada. Tem que parar a vontade de urinar descontrolada. Você não urina tanto assim em casa? Tem que parar a conversa. Tem que parar a politicagem. Porque quando ele tomou conta do lugar, os sacerdotes não podiam entrar. Sabe o que eles fizeram? Se dobraram. E aí, meu irmão, quando o sacerdote se dobra, o povo se dobra também. Todos se ajoelharam. Porque o rei tomou a casa. Aleluia. Todo arrepiado, irmão.
Quando a presença de Deus toma o ambiente, a igreja de hoje precisa entender, tudo para. Por quê, pastor Paulo? Porque o foco é Ele. E até mesmo, como a irmã citou, quando a bênção se manifesta na nossa vida, a gente para o que está fazendo. Mas tem gente que continua preocupado em o que resolver, o que fazer na igreja. Ei, irmão, o foco teu é o culto ou o ministério que você exerce? Se eu venho para a igreja só para ser evangelista, eu tiro meu terno agora, meu cargo agora e me dispo disso. Porque se eu não venho para adorá-lo, não importa o meu trabalho. Isso quer dizer obediência. Isso. Quando Jesus chega na casa de Marta, acabou que a aula correu para esse lado, Deus sabe o que está fazendo. Quando Jesus chega na casa de Marta, o que Marta está fazendo? Hã? Os afazeres domésticos. Marta continua trabalhando. Mas Maria toma uma decisão. Maria, irmã mais nova, toma a decisão de sentar aos pés de Jesus. Essa palavra sentar aos pés de alguém é se colocar para ouvir o ensinamento, tá? É uma expressão de discípulo e mestre. Ela se assenta para ouvir ele falar. Só que Marta escolhe ficar para cima e para baixo. E aí ela vai chamar a atenção da irmã. Mestre, tu não se importa que ela fique nesse serviço sozinha? Eu estou trabalhando para ti, Jesus. Marta, Marta. Olha a invertida que ela toma. Marta, Marta. Você está tão afadigada com tanta coisa e uma só é necessária. Sabe o que Jesus queria? Sabe o que Deus quer na hora do culto? Atenção! Deus não quer falar para os bancos e para as paredes. Ele quer a sua atenção. Muita coisa na sua vida não se consertou, porque na hora que Deus falou contigo na pregação, você ficou andando, você ficou para cima e para baixo, não prestou atenção. Aprende uma coisa, a neurociência ensina que o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ou você escuta, ou você faz alguma coisa. O cérebro não processa, você não está ouvindo. Marta não estava ouvindo, Jesus chamou a atenção dela. E Maria escolheu a melhor, e isso não será tirado dela. O que Maria escolheu? Dar atenção. Sabe o que é dar atenção? É dar ouvido. Deus não fala ao vento, Deus fala ao ouvidos. Tanto que o texto que nós lemos aqui mais cedo, quem tem ouvidos... É por isso que a nossa vida espiritual está indo de bancarrota. A nossa vida espiritual está uma miséria. A gente não vive, a gente existe. Porque a gente não dá ouvido. E que o presbítero Rodrigo falou aqui. O meu povo é destruído, porque não se interessa por mim. Seguindo nessa aula, irmãos. Tempo da resposta. Diz o texto aqui da lição, que é o texto também bíblico. Neemias, ele se encontra com Hanani no mês de Quisleu. Se você botar isso aqui na ponta do lápis, o período aqui do calendário está dizendo aqui no texto que era o 20º ano de Artaxerxes, só que na realidade a contagem do ano do imperador era quando ele assumia, tá? Não é de janeiro a dezembro não, tá? Porque Quisleu é o mês de dezembro e a resposta vem em março. Então a resposta veio depois, no período, só que março aqui, do mesmo ano. Só que, por exemplo, ele começou a orar em dezembro de 2025 e a resposta veio em março de 2026. Só que o texto fala que é o ano 20, porque não está contando de janeiro a dezembro não, tá? Para você não ficar confuso na hora de você ler, quem é detalhista, ler o texto e achar que a tradução foi feita errada ou que há contradição. Não há. O que acontece é a gente ter intimidade com o texto bíblico. Porque os reis contavam os anos de quando ele era levantado como rei. A partir do mês que ele levantava como rei. Muito bem. Então ele levou aí 4 meses. 4 meses de resposta. Demonstrando a dependência dele a Deus. Aprende uma coisa. Você está orando por alguma coisa? Ore até Deus te responder. Não é até Deus te dar não. Porque pode ser que ele vai te dizer não. Deus tem 4 respostas. Sim, não, espera e fica em silêncio. Esse silêncio, qual é a mensagem que ele passa pra gente? Cacete diz que ele está trabalhando, né? Nem sempre. Sabe o que ele está fazendo quando ele fica em silêncio? Ouvindo a sua oração. Provocando você para orar. Porque tem gente aqui, vamos ser sinceros, tem gente aqui que se não entrar na prova não ora. Não ora. E veja isso. Quer sair da prova? Aprende a orar sem ser pressionado pela prova. 4 meses de oração. Buscando a Deus. Aqui a lição é simples, porém profunda. Neemias não desistiu, não esmoreceu, não se precipitou, não agiu antes da resposta. Até porque o que ele queria fazer, só podia fazer com o agir de Deus. Porque sem a autorização do imperador ele não ia fazer nada. Não esmoreceu, não precipitou, ele ficou firme até a direção de Deus chegasse. Ele ficou orando no propósito até ser respondido.
Irmão, 4 meses? 4 meses, eu deixou ele esperando. E a resposta foi profeta? Não, ele viu na oportunidade. Ele estava ligado. E por que? Isso aqui desceu fresquinho, não tinha preparado na aula não, tá? E por que ele conseguiu perceber o momento? Sensibilidade. E só quem traz é a oração. A sensibilidade espiritual só vem através da oração. Você pega o time, você consegue ver, aqui tem uma porta, vou entrar por ela. Quando ele viu na pergunta do rei a porta, ele orou e disse, entrou. Muito bem. 1.2. Tempo da espera mudou Neemias. Foram necessários 4 meses para que Neemias estivesse seguro do que fazer, pronto para assumir um papel de liderança, para mudar aquela situação. Assim, primeiro ele desejou fazer, depois planejou o que faria. Se Jesus estava em casa, lendo a Bíblia, o Espírito Santo gritou uma coisa no meu coração. Deixa eu ver se você lembra exatamente a frase. Ele disse assim, a gente tem aquela mania de dizer, né? Senhor, tu conheces o desejo do meu coração. O Espírito gritou no meu coração. Estou cansado de ouvir desejos. Quero ver prática. Irmãos, eu escutei isso. Você acha fácil ouvir isso? Eu tremi. Caramba, Deus. Porque Deus só escuta isso da gente. O meu desejo é ser um homem de oração. O meu desejo é ser uma mulher de oração. E aí? Tá trabalhando para isso? Você só tá desejando? Eu vejo gente aqui falar aqui, tô sendo cirúrgico, tá, irmãos? Eu desejo tanto pregar como o pastor Pablo. Senta 6 horas para estudar. Senta 6 horas para estudar. Lê a Bíblia toda. Mas eu tenho preguiça. Até porque o meu dom não é pregar, meu dom é ensinar. Eu fico muito melhor aqui, de frente para a classe, sendo perguntado, sendo inquirido pelos irmãos, do que no púlpito pregando. Fio aula. Qual é a sala de aula? É aqui que brotam as pérolas. Aqui que a gente trabalha coisas fantásticas. Mas eu ouvi o Espírito que desce no meu coração. Sobre desejo menos e mais intenção, mais prática. Neemias desejou o que fazer e colocou o plano em prática depois que ele orou. O tempo serve para mudar você também. Além de fazer você uma pessoa de oração, ele faz você uma pessoa paciente. Paciência é uma virtude. Sabe como é que eu sei que é uma pessoa impaciente? Quando eu começo a conversar com ela. E essas pessoas impacientes já têm uma característica que mostra por que Deus não responde a elas. Elas falam tanto, elas não me deixam falar. Isso mostra que quando elas oram, elas não deixam Deus responder. Não é por muito falar. Para ouvir. Para ler. Seguindo, para a gente encerrar, meus irmãos. Neemias estava pronto para responder ao rei. Depois de preparar-se em jejum e oração, chegou a hora. Agora estava pronto. O que preparou Neemias para aquele momento? Jejum e oração. E também planejamento. O que é planejamento? É sentar e fazer um plano. Aqui nós estamos numa mesa. Eu sentar aqui e desenhar o que eu vou fazer. Isso é planejamento. Sabe por que a gente não consegue dar jeito na vida? A gente não senta a planejar. A gente quer fazer tudo na onda do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vai nessa. Você vai ver onde a vida vai te levar. Quem não se prepara não pode escolher o futuro que quer. Eu vi uma frase outro dia, essa frase é do treinamento do Bob. É interessante, falava assim, quem quer chegar aonde ninguém nunca chegou, não deve fazer o que todo mundo faz. Quer fazer igual todo mundo faz, quer chegar a algum lugar? Você vai chegar no mesmo lugar que eles, lugar nenhum. Fica a dica. 2, lugar certo e hora certa. Neemias estava no lugar certo. Neemias estava servindo logo quem? O imperador. Então Deus ia usar quem? Neemias. Assim como usou Esther no episódio de Ramã, usou Esther, pessoas no lugar certo, Deus colocou lá, para que no tempo certo se levantassem. Mas mesmo estando no lugar certo, se não se preparassem com oração e jejum, eles não seriam úteis. Porque o que se faz para Deus exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. Eu vou abrir mão da minha vontade para fazer a vontade dele. Nem que isso me custe horas de sono, nem que isso me custe horas de estudo, nem que isso me custe horas da minha família. Temos que aprender a criar prioridades. Se você prioriza Deus, Deus prioriza você. Se você não prioriza Deus, já sabe, né? Você vai ficar esquecido. Mas Deus é assim? Se relaciona com ele para você ver. Não se relaciona com o que pregam por aí, não. Se relaciona com Deus da Bíblia. E você vai ver. Quem dá atenção para Deus... O irmão leu aqui o texto. Deus dá atenção para ele. Vocês me rejeitam? Não se interessam por mim? Então, não me interesso por vocês. Mas você é forte, pregador. Eu sei que é. Fazer o quê? É verdade. A gente não pode passar a mão na cabeça. Enquanto pessoas vivem afundadas no pecado, achando que é só ir para a igreja que está tudo certo.
Irmãos, aqui é hospital. A cura vem de tomar um remédio. Adianta você vir aqui na UPA de Deus e não tomar remédio? Não fazer o tratamento? Não seguir o que o médico vai te orientar? Nós somos os médicos, os pastores. E te orienta a fazer uma coisa, você faz outra. Você vai morrer no seu pecado, hein? E o texto que o irmão leu foi sobre sacerdote, tá? Gente que tá no topo. Que devia ser exemplo. Muito bem. Neemias respondeu na hora certa. Deus chamou Neemias, mas Neemias teve que dar uma resposta. Esse é o momento em que Deus chama pessoas. Deus quer usar pessoas. E é interessante que Neemias, quando começa a falar com o rei, ele não diz que é a cidade de Jerusalém. Ele fala que é a cidade do sepulcro dos meus pais. É uma expressão oriental, que traz nostalgia para as pessoas, porque Artaxerxes era um rei oriental. Então dizer que era a cidade do sepulcro dos meus pais é trazer a ancestralidade. Isso era muito prezado pelos medo-persas. Ele soube introduzir a conversa, ele não saiu jogando. Ele foi meticuloso naquilo que ele falou. Foi pensado, planejado. E aí o rei pergunta, o que você quer que eu faça? Essa pergunta, irmãos, é tremenda. O que você quer que eu faça? Oportunidade. É o que Cristo pergunta para nós hoje. O que queres que eu te faça? Você tem oportunidade. Pensa bem no que vai responder. E como vai responder. Por que, pastor Pablo? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, ele vai te ouvir a resposta. Mas ele está olhando para dentro do teu coração. Ele está vendo a sua intenção. Deus, quando ouve nossa resposta, não ouve as nossas palavras, não. Ele ouve e vê o nosso coração. Ele pesa intenções. Então, chega para Deus com um discursinho, não. Ele conhece. Como ele falou comigo. Eu falei uma coisa para Deus e ele deu uma resposta que o Espírito me deixou desconcertado. Aquilo me sacudiu. Deus quer menos desejo e mais prática. Irmão, estou sendo confrontado por Deus, tá? A espada que corta aí para vocês, corta para mim em casa também. Só que a espada lá é mais tensa. É que eu não conto tudo que acontece, mas, irmãos, a gente que ensina, o fardo é pesado. A responsabilidade é muito pesada. 2.3, confiar em Deus não dispensa planejamento. Se a gente vai trabalhar com Deus, a gente tem que sentar e desenhar o que a gente quer. A gente precisa definir o que a gente quer para Deus. Isso mostra assertividade, segurança. Deus, é igual quando a gente vai pedir relacionamento. Vou dar esse exemplo aqui. Senhor, pode ser aquele irmãozinho, esse que me ame. Pode ser aquela irmãzinha. Aí quando tu recebe, tu reclama. Define o que tu quer. O caráter. Eu quero uma pessoa assim, assim. Só que tem um detalhe, tá? É via de mão dupla. Você quer uma bênção, não quer ser a bênção de ninguém, né? Você quer que alguém seja de um príncipe ou uma princesa e você é um cacareco. Um dragão. Digo moralmente. Que é um homem de Deus, mas não ora. Que é um homem de Bíblia, mas não lê Bíblia. Lá em casa, minha esposa corta um dobrado comigo. Pergunta a missionária a irmã Viviane, como é que lá em casa ela corta dobrado comigo. Porque quando ela me pergunta, meu irmão, é igual aqui, tá? Igual sala de aula, a gente senta pra conversar assim. Tem que me ouvir. E assim, graças a Deus, minha esposa é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Ama muito. Mesmo com dificuldade, mas ela ama bastante. A gente precisa se dedicar mais, porque a gente quer ser a bênção de alguém. Ela orou, agora segura a bênção. Segura o pepino. É um homem chato. Tá bem no Salmo 1, né, Pablo? Aventurado. Sim. O homem que não anda segundo o conselho, não anda no conselho dos ímpios, não senta na investigadores, nem senta na roda dos escarnecedores. Antes. Esse é o prazer do Senhor, na sua lei medita, estuda, dia e noite. Qual é o prazer daquele que teme ao Senhor? Meditar na lei. Vocês que disseram o texto, hein? Vocês que me deram levantar a bola, agora eu vou cortar. Então esse é o padrão do homem que teme a Deus. Você se enquadra nisso? Você estuda dia e noite. Jantar e almoçar, você que você faz isso. Janta e almoça. Toma café, dia e noite. Assim como você alimenta o corpo, alimenta a sua alma. Ela precisa da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão, nem só de alimento vive o homem, mas que? Toda palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus. Essa aqui foi escrita pela boca dele. Esse é seu alimento. Já comeu ele hoje? Deixa eu perguntar aqui para os irmãos. Quem trouxe Bíblia, levanta a sua Bíblia. Agora tá a pergunta. Eu tô dando aula aqui. Qual está com a Bíblia aberta? Não abre agora não. Tem que estar aberta antes. É importante a gente conferir, irmãos. Conferir. 3, já que eu vou encerrar, tá, irmãos? Meu tempo já estourou. É igual os pregadores que vêm de vez em quando aqui. Vou terminar. Isso é uma gafe, tá? Você que vai terminar, não terminar é uma gafe. Não faça isso. Eu tô cometendo essa gafe agora porque eu tô dando aula. Eu tô ensinando você a não fazer isso. Se vai terminar, termina. É o que mais escuta. Isso é gafe de homilética. Em casa, quando a minha esposa faz isso aqui, em casa ela tá puxando a orelha. Ela tá aprendendo. Fazer uma benção. Eu gosto dela porque minha esposa é muito... Ela é uma pessoa ensinável. Ela gosta de aprender. Minha esposa às vezes chega a ser chata comigo com relação a ensinar ela. Ela já tô há meses, ela pedindo para ensinar ela hermenêutica. Ela fez essa matéria no seminário.
E ela tá dias me pedindo isso e eu falo, senta comigo, me diz o dia que você vai estar de folga, que eu vou separar a aula e vou te ensinar. Vou te dar aula de hermenêutica. E a gente tá tentando ali fazer achar tempo, mas, irmão, é complicado. Igreja, trabalho, ela trabalhando, né, lá em casa, eu tô afastado pelo INSS, então eu tô mais tempo em casa do que ela, eu tô aproveitando para poder me atualizar. E ela tá nessa correria, essa dificuldade, mas ela tem aprendido bastante, eu tenho visto mudança. Tenho visto mudança na vida dela. Preparados para a missão. Chamado pode surgir de uma necessidade. Como no caso de Neemias, o chamado pode vir de repente, de uma necessidade. De repente, um exemplo, tá? Vou pegar aqui esse exemplo que me vê aqui. O presbítero Rodrigo tá fazendo ainda ou já terminou de fazer enfermagem? Terminou, né? De repente deve ter feito por causa do pai, da constante enfermidade do pai. Uma necessidade levou o irmão a fazer estudar enfermagem. Isso pode ser um instrumento dentro do ministério, com um chamado. Porque quem é médico, enfermeiro, trabalha na área da saúde, em alguns países tem a carta aberta para entrar e poder fazer trabalho humanitário. Isso é bom para levar o evangelho. Porque vagabundo não entra em outros países não, tem que ter profissão. E em muitos países só entra nível superior. Você tem que ter profissão e ter comprovação que você tem nível superior para entrar em alguns países aí fora. Então, precisamos ter uma profissão. Da necessidade surge o chamado, a vocação. Hã? Quem não tem clandestino, a gente precisa entrar. A igreja cresceu com isso. Na necessidade, no ir, ela foi falando, foi semeando. E a palavra foi pregada. 3.2. Prontos para agir diante da resposta de Deus. Neemias viu o tempo. Ele estava sensível. Viu a pergunta do rei, viu que era o tempo de Deus. E deu a resposta. Mas antes da resposta, ele orou. Vamos aprender a não ser precipitado? A gente pega porque a gente fala demais. Segura. Quando você sentir que é a hora, fala. Lá em casa eu faço isso com a Brendinha. Quando eu quero pegar a Brendinha na curva, de alguma coisa que ela está fazendo de errado, eu espero ela vir me contar as pregações que ela escuta na igreja. Quando ela levanta a bola, eu corto. Vejo a oportunidade ali. Por isso que é bom ser professor. Aí vem a oportunidade, eu corto em cima. A bichinha fica moadinha. Moadinha. Assim, eu consigo convencer ela. Depois ela para pra pensar e vê realmente que tem razão. Mas eu prefiro a oportunidade. Tem hora que não dá pra falar não. Tem hora que a pessoa tá fechada. Mas quando ela se abre e dá a oportunidade, corte rápido. 3.3. Dependendo de Deus somente. Precisamos depender do Senhor. Sempre. Nada na igreja acontece sem Ele. E aqui eu quero pegar a frase que foi dita ontem na consagração. Do texto que foi lido. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus está falando de frutificar. Você não vai produzir o fruto do Espírito sem estar em Cristo. Sem a ajuda dele. Então, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos nos consagrar mais. E aqui eu encerro. Prepare-se para o tempo do agir de Deus. Preparar-se para o tempo do agir de Deus envolve oração, jejum, planejamento cuidadoso e coragem para depender apenas da resposta dele. Isso é muito difícil, irmãos. Ficar esperando Deus responder. E aqui eu encerro com um exemplo ruim. Não cometa o erro de Saul. Samuel mandou ele esperar para sacrificar. Saul viu as situações, o exército fugindo e achou que podia sacrificar. Sabe o que isso custou a ele, a precipitação? O reino. Isso pode custar a sua bênção. Não se precipite. Não se precipite. Amém? Assista esse e outros conteúdos na íntegra aqui no nosso canal da EBD Esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que virão por aqui. E quando você clicar em gostei, vai aparecer embaixo um botão hypar. Clique no botão hypar e nos ajuda bastante com a divulgação desse conteúdo para alcançar outras vidas que precisam ouvir essa mensagem. Bem-vindos ao canal EBD Esperança.